O reforço escolar pode ser um importante suporte tanto para a família como para os pequenos, ajudando na organização da rotina e até mesmo na autoconfiança das crianças. Para a gente conversar sobre esse assunto, o programa dessa semana é com a Isadora Bresolin. Ela é pedagoga e atua diretamente com reforço escolar. A gente vai conversar sobre dicas, reflexões e de como isso pode favorecer na vida dos pequenos. Fique com a gente que o nosso programa já vai começar. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. A ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Isadora, bem-vinda ao programa. Obrigada por ter aceito o convite aqui da Interativa para a gente falar sobre esse assunto tão necessário e que acontece, eu acho que na vida de muitas crianças, né, essa necessidade de reforço escolar. Obrigada, eu que agradeço pelo convite e vamos ajudar, além dos pequenos, as famílias também. Tá certo. Para a gente começar, o que é exatamente o reforço escolar e qual é o principal objetivo desse trabalho? O reforço escolar, na verdade, ele é baseado conforme que a criança está aprendendo na escola. Ele é realmente umas atividades de fixação daquilo que a criança vem aprendendo e está apresentando de dificuldades. A gente senta, faz uma anamnese com a família, vê aonde que tem as dificuldades principais daquela criança, né? Porque às vezes é numa matéria específica, às vezes é em várias, dependendo do ano escolar. Então a gente senta e elabora um roteiro de atividades na qual a gente vai entrar e aprofundar aqueles conteúdos que a criança está com mais dificuldade. Às vezes ajudando a criança de outras maneiras a aprender, né? Abordar de outras maneiras o conceito propriamente do conteúdo. Sim, porque às vezes pode estar com aquela dificuldade com um professor em sala de aula, alguma coisa assim, e aí com uma professora extra, né, com esse reforço escolar, ele dá todo esse suporte. E em que momento que os pais devem procurar o reforço escolar, né? Quais são os principais sinais que a criança pode apresentar para encontrar essa ajuda? E isso é uma pergunta bem importante. Por quê? Porque às vezes, geralmente, a gente acaba que o primeiro trimestre passa, o segundo entra e as dificuldades começam a ser apresentadas, né? Mas tem dois fatores. Se a criança tem algum diagnóstico, né, é importante também saber, porque aí geralmente a criança precisa mesmo de um reforço desde o início do ano, dependendo de quais são as suas dificuldades. E se não tem nenhum diagnóstico, se é só uma dificuldade de aprendizagem mesmo, a gente solicita que comece assim que surge alguma intervenção ali, né? Que não espere muito acontecer, né? Por quê? Porque senão o conteúdo vai acabar dificultando. A gente geralmente, em sala de aula, a gente dá o básico e aí vai aprofundando. Então, se a criança já apresentou os primeiros sinais de que tá difícil no básico, que a família já solicite uma ajuda, né? Para que não haja também a frustração da criança com aquele conteúdo, né? E aí gera outros sentimentos também, né? E além de tudo, que depois pode ser tarde demais e aí não consiga recuperar a tempo, exatamente, né? Exatamente. E como você é professora e também dá aula para o reforço escolar, então deve conseguir ver essas duas situações, né? Consegue perceber quando o aluno está tendo dificuldade e aí quando que deveria ser encaminhado para esse reforço escolar, para ter esse atendimento mais individual, né? Exato. Tu comentou que o reforço ele também serve como um apoio para a família, né? Como que essa parceria entre escola, família e o profissional funciona? É bem importante, por quê? Porque geralmente quem vai chegar até nós, né, quem vai buscar esse serviço, né, é a família, né, vai mostrar e vai apresentar o que a criança tem de dificuldade. E precisa ter essa parceria, porque o reforço escolar, ele sozinho não vai fazer grandes coisas, entende? E a família também tem que estar ciente de que 1, 2 aulas às vezes não é o suficiente, às vezes precisa de meses, né, para que aquilo aconteça, dependendo da individualidade de cada criança mesmo. É importante essa parceria, principalmente entre escola e família, né? Porque a escola vai solicitar, olha, vai chamar e vai dizer, o aluno está com dificuldade nisso, acho que sugerir, né, que faça um reforço escolar. E a família tem que estar aberta para isso, porque se for uma família que não consegue enxergar, ou se for uma família que tem um pouco de dificuldade em aceitar essa ajuda, também vai dificultar para o pequeno, né? Para os pequenos. Então, essa parceria entre escola e família, principalmente. Aí depois vai para o ambiente ou clínico ou particular, para que a gente possa conversar e que a família esteja aberta. É isso que tem que ter, assim, principal. E acontece muito isso da família, da escola precisar chamar os pais para avisar, para ter esse momento mais reservado e comentar, olha,
fulano, né? Acredito que o seu filho precise de uma atenção mais reservada, algo que eu não consigo fazer em sala de aula especificamente, né? Não consigo dar uma atenção tão individual. E é bem frequente isso? Olha, deveria ser mais até. É? Meu ponto de vista, deveria ser mais. Porque a gente em sala de aula, vou dizer agora quanto prof, né? Porque eu sou professora da rede municipal aqui de Santa Maria. A gente tem 20 e poucas crianças, né? A gente precisa ter esse olhar mais individualizado, mas é mais difícil, né? Conforme a gente vai aplicando avaliações ali, vai conseguindo avaliar individualmente, a gente, essa criança tá com um déficit nisso, né? Então a gente chama a família. Mas muitas vezes a família não consegue dar esse suporte, uma em função de recurso financeiro, outra porque não logística, né? Enfim, tem outras dificuldades. Mas seria interessante sim que o professor pudesse chamar. Para quê? Para que no final do ano a família não tenha uma surpresa, né? Ficou de recuperação, reprovou, né? Enfim, que a gente chame antes e avise, olha, o aluno está com dificuldade nisso. Aí nossa ideia é, vocês podem fazer um apoio escolar, um reforço escolar. Não consegue, então vamos tentar alguma outra maneira em casa, vamos fazer outras atividades. Mas é interessante que o professor tenha esse olhar, sim, para que não tenha essa surpresa no fim do ano, né? Claro. Mas e os pais, eles não alegam, por exemplo, que o aluno está com dificuldade porque o professor não está sendo bom o suficiente? Muitas vezes sim. Eu imagino que aconteça dependendo da família, né? Que chegue e diga, mas professor Isadora, então tu não tá fazendo um bom trabalho. É por isso que ele não tá aprendendo, né? Muitas vezes sim, mas aí por isso que é importante ter as avaliações, né? Para que a gente avalie a mesma avaliação para todas as crianças. Então, o que tá acontecendo, né? Com aquela criança em específico. Por que aquela criança não tá aprendendo? Também a questão de registro, de caderno, né? Essa questão de ter um olhar... De parar um pouquinho a aula, né? Para fazer esse olhar, de olhar o caderno. Tá completando? Não tá completando, né? Tem essa questão. Porque também o professor tem que ter um embasamento, exatamente um respaldo sobre isso. Pra porque poder, muitas vezes querendo a não família... se justificar, né? Muitas vezes a família diz, mas meu filho ou a minha filha, enfim, não tá aprendendo porque tu não tá ensinando. Não, só um pouquinho. Mas como que eu não tô ensinando se os demais estão aprendendo, né? Então, claro, a gente tem que ver, cada caso é um caso, na verdade. Eu pergunto isso porque eu vejo bastante essa questão de desvalorização dos professores e de como muitas vezes acabam sendo maltratados, talvez não fosse essa palavra ideal, assim, mas vou utilizar ela aqui, desvalorizado mesmo, né? De acreditar que tem essa dificuldade, que o aluno ele não tá conseguindo, não gostou da professora, ou tem dificuldade de conversar com ela, ou qualquer outra coisa, mas, claro, é normal, de criança para criança, inúmeros profissionais que a gente traz aqui, desde médicos e especialistas a outras, né, especialidades também falam, cada criança é única, então pro professor também acontece isso, e pode ser que às vezes não tenha uma adaptação tão... maravilhosa quanto a gente gostaria, né? Mas ter esse reconhecimento de que o professor está atentando e que se ele está chamando a família para esse reforço é justamente porque se importa, né? Sim, exatamente. É exatamente isso. Pra família deveria ser um olhar de tipo assim, estão enxergando meu filho, claro, entende? Eu também tô vendo dificuldades, não só em casa quanto na escola. Não vai deixar estourar uma situação ruim. Exatamente. Mas tem bem isso que tu falou, assim, tem muita... E hoje em dia a escola é muito, não só o ensinar, né? Não só a questão de aprendizagem, mas também tem o educar. Que às vezes a gente também tem que educar na escola, né? Que foge da nossa alçada muitas vezes, mas a gente tem que fazer, então... É bem isso que eu te falei, assim, depende de família para família, de caso para caso, de público para público também, né? Claro, perfeito. E quais são as principais dificuldades que tu costuma observar num aluno que chega para o reforço escolar? Olha, sim, não tem uma porcentagem, mas vou te dizer que é bem elevado a questão de matemática e raciocínio lógico, né? Porque é o mal do século, na verdade. Desde o meu tempo. Exato, porque o que acontece? Como eu te disse, o conteúdo é básico. Se tu não aprende o conteúdo básico, ele só vai dificultando, só vai aprofundando. Então, acontece isso na matemática, né? Se a gente não aprende as 4 operações consolidadas, as outras a gente só, né, vai levando. E o português não, o português a gente consegue passar mais, assim, a mão por cima, né? Mas nitidamente é a matemática, tá? Mas aí, como eu relatei no começo do programa, depende se a criança tem alguma dificuldade de aprendizagem consolidada. Por exemplo, tem crianças que têm descalculia, tem crianças que têm dislexia, TDAH, TEA, né, que é autismo, enfim, depende. Depende muito, assim.
E tem crianças, por exemplo, que altas habilidades, né? Que a gente acha, as crianças têm altas habilidades, é super inteligente para uma coisa, mas para outra não. Então, tudo depende. Nós recentemente muito, tivemos uma convidada também que falou sobre essas altas habilidades, que é, muitas vezes tu pensa que a criança, ela vai ser ótima em matemática, português, história, né? Que seja no geral. E muitas vezes ela é ótima com a música. Ela é ótima com jogos, com a comunicação, alguma coisa, mas tem dificuldade em outras áreas da vida. Então, e bastante dificuldade, eu diria, né? Não é um pouco, é bastante dificuldade. Sim. Mas assim, claramente raciocínio lógico, matemático é o que se destaca. E como que o reforço nessa fase de alfabetização, que é tão importante, né? Como que ele pode ajudar as crianças que estão nesse processo inicial de leitura, de escrita, né? Como que ele faz justamente essa palavra reforço mesmo? O que a gente faz, geralmente, na fase da alfabetização ali, né? A gente faz muita atividade concreta. Por exemplo, por quê? Porque a gente mais ou menos traça um perfil de aprendizagem de cada aluno, né? O aluno tal, ele aprende mais com o material concreto. Então, é alfabeto móvel, vai juntando as sílabas, vai falando o som das letras. É bem aquela coisa de inicial mesmo, sabe? E tem crianças que não precisam desse tão concreto. Então, a gente faz atividades de fixação com folha, mas geralmente na parte da alfabetização fonemas, né, que é o som e as letras, e juntar sílabas e ensinar bem do concreto, bem do inicial. Às vezes, inclusive, alfabeto, né? Às vezes as crianças, estão no 2º ano, elas vêm sem saber alfabeto pra gente. Então, a gente faz todo esse reforço, começa desde o comecinho. Nossa, e as crianças, quando a gente fala nos anos finais do ensino fundamental, né? Como que o reforço atua para atender essas demandas mais específicas, né? Como matemática, ciências, como a gente estava falando, português, né? Para que eles realmente consigam chegar no final do ano e ter um resultado positivo. Esse nível de aprendizagem, de ensino da escola, ele é um nível diferente. Por quê? Porque, assim, eles têm várias matérias, eles têm que dar conta de várias. Então, o que a gente senta com a família e com eles e organiza? Questão de prova. Por quê? Porque eles têm muitas coisas para dar conta. Se a gente for fazer reforço escolar sobre todas as matérias que eles não deram conta, a gente não vai vencer. A não ser que a gente comece no começo desde do o ano. início. Desde o início. Então, o que a gente faz? A gente pega, geralmente, o cronograma escolar de avaliação da criança, os conteúdos que vai cair na prova, e eu elaboro como se fosse uma prova anterior, né? Eles fazem aquela prova e a gente senta, corrige, vai tirando as dúvidas baseadas naquela prova. Para que quando eles chegarem na prova na escola mesmo, eles estejam aptos a fazer aquilo. Como uma simulação mesmo, Isso, né? como se fosse um simulado, digamos assim, entendeu? Daquele conteúdo. Porque se a gente for fazer todos os conteúdos, a gente não vai dar conta, né? E a criança também não vai dar conta. E naquele momento ela precisa de algo objetivo. Sim, mais focado naquela necessidade. E como tu trabalha com essa questão de motivação, de autoestima das crianças, né? Porque elas chegam com dificuldade e mesmo que a criança às vezes não saiba expressar necessariamente um sentimento, né? E dizer, prof, eu tô... Não use a palavra desmotivado, né? Mas eu me sinto... Triste. Eu tô triste, ou eu tô me sentindo burro, sei lá, devem falar alguma coisa assim, né? Como que tu consegue trabalhar essa motivação com eles para que eles, né, se sintam mais autoconfiantes de fato e consigam ir melhorando, né, com o reforço? Quando eles chegam pra gente, geralmente eles estão com a questão da frustração bem grande, né? De que eles se comparam muito nessa fase, né? Então, por exemplo, eu não tô conseguindo e os meus colegas estão, o que tá acontecendo? Eu sou burro, eu sou incapaz, eu sou, né, incompetente muitas vezes, e o que eu faço, né? Ainda mais se escuta isso em casa e aí reforça mais ainda essa imagem, né? Como o atendimento de reforço, ele é individualizado, né? Eu não atendo outras crianças, é uma criança por vez, no caso, né? Eu consigo ter esse olhar. Então, o que a gente faz? Cada atividade que a gente faz e a criança consegue, a gente comemora. Vibra, sabe? A gente tenta fazer daquela 1 hora ali a hora mais especial do dia dela, para que ela veja que ela realmente consegue, que ela é capaz, né? Claro. Porque às vezes é uma coisinha que tem que ajustar, assim, sabe? Às vezes não é nada de grandes coisas. Só uma forma de explicar, uma outra didática que já consegue fazer. É que uma outra pessoa, às vezes a família não consegue, porque não tem muitas vezes essa didática, ou porque realmente, às vezes, as crianças em casa não querem aprender com a família. Então, mesmo que a família tente. Então, qualquer ajuda de fora, externa, de uma outra forma de explicar, eles aprendem. Então, a gente comemora muito. Claro. Qualquer acerto, assim, meu Deus, é uma vibração. E eu fico incentivando eles. Viu como tu consegue? Viu como tu é capaz, tá? Eu tento elevar e positivar eles o tempo todo, assim, até para que eles queiram voltar no próximo reforço, claro, né? Pra pensar, na verdade, que como foi divertido aquele momento com aquela professora,
Porque tem que ter uma certa, né, como a gente estava falando ali, é do primeiro ao quinto ano, né, que é diretamente o trabalho também que você realiza, mas eles precisam mais dessa função de alegria, de ter graça naquilo que eles estão fazendo. Porque senão tu não consegue fixar, tu não consegue pegar aquela criança pra ti, né? Na tua visão geral, né, o reforço ele deve seguir o mesmo ritmo da escola, ou é importante adaptar o conteúdo à forma de cada criança aprender, assim? Na verdade, assim, são duas coisas conjuntas, tá? A gente tem que seguir o ritmo da escola, por quê? Porque a gente precisa ensinar conforme o que eles estão vendo naquele momento. Mas também depende do perfil da aprendizagem de cada aluno. Não adianta eu sentar com um aluno que só consegue aprender com formas concretas, eu tentar dar coisas abstratas. Não vai funcionar. Né, vai ser mais frustrante. Então eu preciso, primeiramente, ali nos primeiros atendimentos, 2 a 3 atendimentos, eu mais ou menos vejo como é que funciona o aluno, entendeu? Uma análise de perfil mesmo do que funciona. Exatamente. E aí depois eu vou em cima de como ele aprende, mas ligado com o que está vendo na escola. Porque tem muito, agora pensando nessa coisa da sala de aula. Como professora de sala de aula com 20 alunos, tu não vai conseguir fazer com que os 20 aprendam da mesma forma. Não. Né? Então, o reforço é tu conseguir olhar pra Ingrid, pra aquela aluna e pensar, ela aprende com resumos. Ela vai aprender mais com mapa mental, né? Dessa forma, então é completamente diferente um atendimento individualizado. Pra tudo isso, né? Agora, principalmente nessa fase de aprendizagem, assim, eu acho que os pais acabam se frustrando e cobrando muito, às vezes, das crianças, né, dos alunos em si. E ter esse recurso do reforço escolar é muito importante. Eu acho que até, às vezes, é tão importante quanto a escola, né? Ter esse mesmo nível de valorização. E tem muita questão também que os pais, eles comparam a aprendizagem das crianças como eles aprenderam, né? Sim. Como eles foram ensinados, como eles aprenderam, e era outra época, era outra era, eram outros professores também, inclusive. Outra didática, hoje Sim, hoje em dia na nossa... a gente tem a tecnologia a nosso favor e também contra nós, então a gente tem... É outro mundo, a gente não pode comparar nunca, né, as crianças como a gente aprendeu. Claro. E quanto tempo, mais ou menos, Isa, demora para aparecer os resultados desse reforço escolar? Bom, novamente eu te digo que depende de cada aluno. Depende de cada criança. Tudo bem dizer, depende, é muito individual. É muito individual. Mas a gente, assim, tenta fazer o máximo e dar o máximo, né? Para que seja rápido, porque geralmente, como eu disse antes, as famílias procuram a partir do segundo semestre do ano, né? Então as coisas estão bem apertadas, bem justas. Sim. Então a gente tenta fazer o máximo, né, para conseguir o sucesso daquele ano escolar, mas não aí ser já perdido. É um reforço milagreiro, assim. É, mais ou menos. Mas dá, depende, sabe? Dá, se a gente tiver todo o apoio da escola, da família e a vontade do aluno, dá. Acho que o recado importante também, né, Isa, é a gente deixar para as famílias que comecem a pensar nisso o quanto antes. Se tá percebendo essa dificuldade, começar a pensar nisso o quanto antes. E quais são os principais erros que as famílias cometem ao tentar ajudar os filhos nos estudos em casa, por exemplo, e não procurar o reforço? Eu acho que é a falta de paciência, né? Porque eu falo agora como mãe também, a gente tenta, né, ensinar em casa e, como eu disse antes, de casa não sai nada. Eles não enxergam nós como educadores ou nós como uma pessoa que está ali para ajudar, e sim para cobrar. Né? As crianças, elas não têm essa visão assim, não, tá me ajudando, tá querendo que... Não, tá me cobrando que faça tarefa, tá me cobrando que faça trabalho, tá me cobrando que estude. Então a criança tem essa visão da cobrança. E se erra, a pressão ainda parece que aumenta mais. Exatamente. Então a maior questão é essa, é a falta de paciência em casa. Então, se você vai ver que não vai conseguir, já encaminha para um profissional. Sim. Porque senão tu vai ficar batendo naquele mesmo martelo e não vai sair dali, não vai funcionar. E cada criança nova que chega pra ti deve ser um novo desafio, né? Sim. É um novo entendimento, é uma nova pessoinha ali, Exato. né? Que vai apresentar as suas facilidades e suas dificuldades, e aí vai ter o seu jeito de aprender contigo. Isa, pra gente encerrar, que mensagem que tu deixa pros pais e pros responsáveis, no caso, né? Que às vezes não ficam necessariamente com pai e com mãe, mas pros responsáveis da criança, sobre essa dúvida do reforço escolar, se devem ou não procurar um reforço escolar, em que momento que isso deve acontecer, mas para tirar essa dúvida, para desmistificar o reforço escolar. Bom, eu acho que a mensagem principal é não deixar que as coisas, elas demorem a acontecer.
Então, que os pais ou responsáveis, assim que tiver qualquer sinal de dificuldade na aprendizagem, seja em qual ano ou qual conteúdo for, que procurem o apoio escolar, que procurem o reforço escolar. Existem profissionais maravilhosos na cidade para ajudar e que a gente pense, nós como família também, pense que é realmente um apoio para o seu filho para que aquele ano tenha sucesso e a criança, enfim, consiga deslanchar na aprendizagem escolar. É bem como tu falou, né? É um investimento na criança para o rendimento de frutos e não enxergar aquilo como, na verdade, mais um custo, né? Ou alguma outra coisa. Os anos escolares são os mais importantes. É bem aquilo que tu falou no início ali. São fases de fixação de aprendizagem que precisa existir da base, porque senão aquilo só vai dificultar cada vez mais para frente. Então, depois, faculdade, ou seja lá o que decidir fazer, né? Se for estudar para um concurso, se for... Sabe-se o que a criança vai desejar, querer ser no futuro, não importa. Mas ter essa base escolar é muito importante. Então, é um investimento e eu tenho certeza que, assim como tu e todos os outros profissionais que tu falou, tem esse objetivo de dar frutos, né? Exatamente. De querer mostrar resultado de que as crianças consigam se dar bem, né? Exatamente. Muito obrigada, então. Eu que agradeço. É muito importante isso, eu espero que a gente consiga trazer, né? Agora nós já estamos na reta final, né? Não sei como é que tá sendo essa procura de reforço escolar, deve estar sendo bem corrido, mas que fique essa mensagem pro resto desse ano e também pro ano que vem, de que sentiu dificuldade, percebeu que vai existir alguma coisa, procure, a professores adoram, os outros professores, mas procure porque o reforço é importante. Obrigada. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. A ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida.